boa tarde. Boa tarde. Eu sou estudante de arquivologia do quarto semestre. Eu estou usando uma camiseta verde musgo. Minha pele é negra clara, meus olhos são castanho escuro. Eu tenho um cabelo cacheado curtinho, também são castanhos escuros. Estou usando uma faixa vermelha no cabelo e ao fundo uma parede branca com interruptor. Boa tarde, galera. Me chamo Douglas, sou arquivista também, sou do 8º semestre, quase me formando. E eu estou na minha cozinha, com as paredes claras, né? Tenho barba, meu cabelo é preto, meus olhos são pretos também. Estou com uma blusa branca e logo mais teremos uma ótima participante, que é a Cristine. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da nossa história da arquivologia lá na origem, na Universidade de Brasília. Então, eu vou me identificar. Meu nome é Cristiane Basques, da Cunha Silva. Eu tenho 1,67 m de altura, cabelos lisos, na altura do ombro, cor castanho, meus olhos também são castanhos. Eu uso óculos, como vocês estão observando, né, para perto. Minha pele é clara, eu tenho 49 anos, sou natural do Rio de Janeiro, casada e tenho 2 filhos. Eu estou numa sala no prédio do atual Ministério da Economia, com vistas para a esplanada dos ministérios e Congresso Nacional. Essa sala, ela possui aqui computador, impressora, mesa, cadeiras, quadros, estantes com livros de arquivologia inclusive, e eu estou no meu ambiente de trabalho e estou aqui para conversar com vocês. Um prazer. Você pode falar um pouquinho para a gente do seu currículo? Sim, eu sou arquivista, formada da primeira turma de arquivologia da Universidade de Brasília. Eu ingressei no curso em 91, né, me formei em 94 aos 22 anos, ano que passei no concurso público do Ministério das Relações Exteriores para o cargo de arquivista no nível superior. Eu sou pós-graduada em gestão pública pela FGV, em avaliação da gestão pública pela ENAP, em sistemas de informação pela FGV, eu sou mestre em ciência da informação pela Universidade de Brasília. Também atuei como professora substituta na graduação do curso, tenho trabalhos publicados em revistas científicas da área, já apresentei trabalhos em vários congressos, seminários nacionais e internacionais, também ministrei cursos de arquivo para órgãos públicos federais, estaduais e municipais, do Executivo, Judiciário e Legislativo, e faço parte do corpo técnico de docentes da Escola Nacional de Administração Pública e do Instituto Nacional de Capacitação. Minha atuação como arquivista se deu ao longo desses 28 anos no segmento público, que tem um orgulho, uma satisfação enorme de poder integrar o corpo de servidores federais. Sou servidora do Itamaraty, né, atuei em áreas finalísticas da diplomacia e representei meu país em diversas missões internacionais, atuando como arquivista. Isso para mim é um orgulho e uma satisfação muito grande. E em outras instituições como servidora cedida ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério de Indústria e Comércio Exterior, atuando sempre com cargos de chefia, né, na área de documentação e informação. E atualmente eu estou atuando no segmento de gestão e desempenho de pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, que é um nome bem extenso, do Ministério da Economia, como coordenadora geral de administração, atendimento e documentação. Então, sempre a documentação, o arquivo, faz parte da minha atuação nesses últimos 28 anos já atuando como profissional da área de arquivo. Que legal, assim, muito bonita a sua trajetória. E, assim, participando da primeira turma, né, da UNB de arquivologia, lá em 91, e até hoje atuando. Mas conta pra gente como que aconteceu essa descoberta, assim, com os arquivos. Olha,
eu tinha acabado de finalizar o ensino médio, né? Como muitos jovens, eu tinha o sonho de ingressar na universidade, mas, ao mesmo tempo, né, a necessidade também de trabalhar, né? Isso, num determinado momento, foi de tensão, porque eu tinha o sonho de estudar, né, na tão conceituada Universidade de Brasília, mas, ao mesmo tempo, vindo de uma família de irmãos também estudantes, né, e trabalhar era não só uma necessidade da família, mas, individualmente, uma necessidade para mim mesma, né. Mas, então, aquele dilema, mas eis que surge uma luz no fim do túnel, né, nesse mesmo ano, a Universidade de Brasília anuncia seu primeiro vestibular para cursos noturnos. Inicialmente, o curso da minha preferência não estava no rol desses cursos noturnos, por isso ainda busquei o curso do meu interesse, mas o viés da atividade laboral foi cada vez mais se estabelecendo na minha vida, né? E no vestibular seguinte, eu busquei um curso que tivesse uma maior similaridade, né, ao curso da minha preferência. E me inscrevi, passei e comecei a me inteirar no mundo dos arquivos desde então. Mas essa escolha, assim, foi natural, então? Lançou o edital, aí você escolheu e foi? Eu ainda persisti no curso que, durante o ensino médio, eu tinha definido que seria o meu futuro profissional, né? Mas essa questão do trabalho, a necessidade do trabalho, me impedia de cursar a universidade durante o dia, né? Era incompatível. E foi quando a UNB disponibilizou os cursos noturnos, né? Mas não tinha ainda o curso da minha preferência. Então, eu fiz o vestibular no segundo vestibular noturno da UNB, né? Eu fiz o vestibular no meio do ano, e dentre todos os que foram disponibilizados, eu pesquisei. Na época ainda a pesquisa não era pela internet, né? Era na biblioteca, indo até a universidade, fazer essa pesquisa em loco, e eu entendi que o curso de arquivologia estava mais próximo do que tinha relação com o que eu gostaria de fazer, mas acabei me apaixonando, tanto que atuo há 28 anos na área. Ai, que legal, eu adoro ver quando é assim, quando esse amor surge orgânico e quando vê você já está amando, né? Exato. E o mais interessante é que quando eu fui buscar essa informação para fazer o vestibular, o segundo vestibular em 91, eu me deparo com quem? Heloísa Liberale Belotto. Então, eu até me emociono quando eu falo isso. Foi aquele encontro de almas, né? Então, não só encontro de almas, como ali eu tive um leque de orientações e informações para fazer a escolha, né? Então, acho que foi algo escrito, estava escrito, né? Tanto que eu me apaixonei, e a Belotto, ela foi, assim, uma figura importantíssima na minha vida, né? Nesse momento de amadurecimento como pessoa, porque quando a gente sai do ensino médio, né, são descobertas, né? A gente passa a ter também novas responsabilidades, né? Porque nós já estamos adultos, né? Somos agora responsáveis pelas nossas vidas. Então, esse momento que eu tive com ela numa tarde, né, foi muito importante para fazer essa inscrição segura, né, para passar e começar a atuar como estudante, consequentemente como profissional. Aproveitando o gancho, existe algum fato, uma curiosidade que ocorreu na sua trajetória, tanto acadêmica quanto na trajetória profissional, que seria marcante e curioso, assim, no seu ver? Olha, foram tantas, né? Olha, a arquivologia me levou a passos, assim, inimagináveis, né? Primeiro, servi meu país no Brasil e no exterior, né? Sendo da origem
uma servidora de origem do Itamaraty, né, do Ministério das Relações Exteriores, me levou a atuar como profissional dentro e fora do país. Fazer ciência, lecionar, transformar arquivos chamados, né, equivocadamente de mortos em vivos, né, conhecer e atuar com grandes profissionais foi, sem dúvida, assim, uma trajetória muito rica e muito desafiadora nesses últimos anos, né? Então, são muitos os momentos, fases, experiências, enfim, né? Mas uma que eu possa dizer, assim, que foi muito marcante para mim, foi a idealização de encontros de arquivos e bibliotecas da Administração Pública Federal, né? Porque, imagina, né? A Brasília forma um profissional da área de arquivo, e o nosso campo, inicialmente, de atuação era a esplanada dos ministérios, né, que a gente costumava dizer que era um celeiro arquivístico. E não havia profissionais formados em arquivologia, né? Brasília, a universidade estava entregando ali a primeira turma, então tudo era muito novo, desconhecido, desafiador. E quando, né, eu comecei a atuar, a gente começa a sentir um monte de várias necessidades, lacunas, né? E eu tive essa vontade de criar um encontro, né? Uma espécie de congresso, seminário de arquivos públicos, né? De arquivos e bibliotecas voltados para a administração pública, inicialmente. Seriam os órgãos sediados em Brasília, né? E quando eu desenhei esse projeto, no primeiro momento me acharam louca, que seria muito difícil isso acontecer, né? Mas a minha intenção e convicção de agregar arquivistas, né? E também bibliotecários. Por que bibliotecários? Porque eu administrava arquivo e biblioteca. Né? Nessa época, eu estava cedida para o Ministério do Planejamento, eu era coordenadora dessa área e tinha esses dois segmentos sob a minha administração, né? E essa minha vontade de agregar esses profissionais para juntos, né? Trocar experiências, conhecimento, né? Nas áreas de informação e documentação, num espaço dinâmico, com palestras, com troca, com apresentação de cases, né? Inovadores. Isso ficou martelando em mim, isso era uma questão de honra, né, isso acontecer. Então eu fiz esse projeto, eu fui atrás de parceiros, busquei autoridades, né, e consegui realizar com o apoio de muitos colegas. E aí surgiu, né, essa grande rede, uma grande rede à época na Esplanada, tanto que as áreas de arquivos se conhecem, de biblioteca, né, por conta também desses movimentos, e que até ultrapassou fronteiras, né. Ao todo foram 4 edições desse encontro. Desse encontro surgiram, inclusive a gente teve participação de outros profissionais de fora do Brasil, e surgiram vários projetos, e um outro muito apaixonante também para mim foi o projeto Arquivo Vivo, e foi muito interessante que eu fiz um boneco de arquivo. Eu mandei fazer uma roupa, ele tinha uma roupa, era um arquivo, uma pessoa fantasiada de arquivo, ele era um servidor, o nome dele era Arquivivinho da Silva, ele tinha um crachá enorme. E esse boneco, esse arquivo, esse arquivista, ele tinha a função de visitar todas as áreas do prédio, né, da instituição, na época Ministério do Planejamento, hoje Ministério da Economia, para orientar os servidores como classificar, quais as regras arquivísticas da instituição, conscientizar, né, falar que o arquivo não é morto, ele é vivo. Então ele fez assim um sucesso, né? Ele aparecia na intranet, ele batia ponto, ele visitava, ele tomava café, ele era uma personalidade, ele tirava foto com o ministro, ele conversava com o ministro, ele era convidado para reuniões na Esplanada, então ele fez um sucesso na época, sabe? Então foi um projeto assim que eu falo com uma alegria muito grande, né? Ele saiu em revistas,
né, de arquivologia no país inteiro, tiravam fotos nos encontros, ele era a personalidade assim mais popular, porque ele tirava foto com todo mundo, vira e mexe, ainda colegas me mandam, sabe, dia de arquivista, aí mandam as fotos, né, junto com o Arquivivinho. Então foi um projeto muito bacana, sabe, então fruto desses encontros, frutos de uma vontade, né, do fazer arquivístico. Então, foram muitas as experiências, mas uma das mais marcantes foram essas duas. E sem contar nos grandes desafios, né? Quando a gente fala assim, a gente está ali disputando projetos, principalmente orçamento para projetos, né? A época, principalmente ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, arquivo, não, você quer orçamento para fazer gestão de documentos, para arquivo? Não, eu preciso de orçamento para consertar o elevador, porque pessoas podem cair se o elevador não for consertado, né? Então, assim, a gente mudar, claro que isso não deixa de ser importante, claro que isso é muito importante, mas você proteger a memória, a história, né, os arquivos, a informação, ter acesso às informações para tomada de decisão é tão importante quanto. Então, isso foi um desafio muito grande também ao longo, e é até hoje. Né? Não significa que hoje, passado todo esse tempo, que essa realidade mudou. Não, hoje a gente está, os governantes, né, a Esplanada, vamos falar da Esplanada, hoje nós temos mais arquivistas atuando, e muitos concursos também já têm a disciplina arquivística, né, até por conta também de normativos. Então, isso já tem, assim, uma dimensão de conhecimento um pouco melhor, né? Não estou dizendo que ela é 100%, mas ela evoluiu um pouquinho, né? Então, mas isso ainda persiste, né? Essa questão, essa dificuldade de fazer engrenar alguns projetos, principalmente essa disputa orçamentária para fazer acontecer, a gente ainda vê isso muito presente, mas melhorou bastante. De 91 para cá, quer dizer, 94 foi quando eu formei, para cá. Até por conta também da lei de acesso à informação, agora com a LGPD, da evolução, né, das coisas, né? E principalmente aí com o incremento da tecnologia, a própria inovação, né? E eu acho que essa parceria que nós estamos buscando fazer cada vez mais, né, com a área de tecnologia, ela é fundamental, porque elas precisam caminhar juntos, né, elas são dependentes para o sucesso de todos e para a preservação da informação. É muito bom, né, a gente saber, assim, uma pessoa que está desde o início, acompanhando todo o processo, né, de saber como está acontecendo a evolução e que está acontecendo, né, por mais que seja os passos curtos, passos lentos, sem acontecer, mas a gente está ocupando nosso espaço. É muito bom, assim. Cristiane, você falou com muito carinho da professora Belotto, né? E aí, assim, queria saber, particularmente, assim, um professor que marcou você, assim, de uma forma específica, né, que deixou um carinho, e alguma disciplina também, que marcante para você? Foram muitos os mestres, né, que contribuíram para a minha formação até hoje, né, e que contribuíram também para a minha paixão pela arquivologia. E eu consigo lembrar e identificar, né, a contribuição de cada um deles, né, porque essas marcas positivas, elas vira e mexe, né, a gente lembra e fica emocionada com elas, mas duas mestres catedráticas, né, foram altamente marcantes, né, foram duas. A primeira, claro, a professora Heloísa Belotto, que é uma amiga querida, a gente mantém contato até hoje, se reúne de vez em quando, né, foi que me apresentou a arqueologia, foi minha primeira professora na arquivologia, minha orientadora, né, no primeiro projeto de pesquisa ainda como estudante da graduação, minha grande incentivadora em congresso, para participar de congresso na área. Ela sempre falava, não, vocês têm que participar de congresso, saber o que acontece,
né, no dia a dia, pesquisas, então ela sempre incentivou muito os alunos dela a participarem, e também incentivadora da minha inscrição no concurso para arquivista do Itamaraty. Então ela foi muito marcante para mim, né, e eu associo a Belotto à gratidão, à alegria, ao profissionalismo, à história. A Belotto foi muito marcante e é até hoje muito marcante na minha vida profissional, pessoal, enfim. E também a professora Georgette Medeleg, ela foi minha orientadora no mestrado, também uma amiga querida, uma potência e referência em trabalhos de orientação na área. Ela orientou diversos trabalhos premiados, inclusive a nossa dissertação, ela foi eleita a melhor dissertação de mestrado em Ciência da Informação da UNB em 2014, e chegar a essa conquista resultou de um trabalho assim muito sério, né, de muito estudo, de muita pesquisa, de muita discussão. Então a Jo é uma grande amiga, incentivadora até hoje. Então são duas mestres que eu tenho um enorme respeito, uma enorme gratidão. E claro que outros professores, como o Renato, né, o Renato Tarcís, tantos outros, professor Luiz Carlos, enfim, contribuíram bastante. Mas essas duas são queridíssimas. E na arquivologia, né, claro que são essas duas, eu tenho várias referências também, muito meu amigo José Maria Jardim, tantos outros professores, né, e nos nossos paraninfos, inclusive da primeira turma, foi o saudoso professor Luiz Carlos, né, que também é uma outra referência que eu tive a honra de ser aluna. São professores maravilhosos. E, nossa, ter aula com a Belotto, acho que deve ter sido muito legal. A gente vive comentando pelos corredores da UNB sobre esse fato, né? E aproveitando que a gente está comentando sobre o curso, né? Como você vê a arquivologia hoje? A inclusão de TCC, que você viu que o nosso currículo foi atualizado agora, não sei se você viu, mas o que você vê? Como você vê essa conquista para nós? Olha, num quadro histórico de alterações, né, evolução do ponto de vista científico, institucional, organizacional, tecnológico, né, político, a arquivologia ela se faz cada vez mais necessária, né, o que a gente está conversando aqui, né? Então é preciso produzir conhecimento não apenas para as causas e motivos imediatos de gestão arquivística, né, mas também para cenários em vias de emergir, né, que estão aí, que a gente precisa calcular esses riscos, né, pensar também no futuro, né, e produzir, por exemplo, conhecimento para um programa de classificação, por exemplo, né, arquivística a ser estabelecida para hoje ou nos próximos anos, não é o bastante, né. É preciso investigar e investir em programas nos médio e longo prazos, né? Em um quadro de rede de informação, de tecnologia, de inovação, né? Até em face dos acessos hoje aos nossos acervos, né? Aos arquivos serem remotos. E também as políticas e práticas de governo aberto, de proteção a dados, de acesso à informação e até a questão digital, né? A gente está ouvindo muito falar de digitalização de serviços cada vez mais presente. É importante que a arquivologia ela tenha essa visão de inovação e de futuro, né? E atuar com eficiência sobre essa dinâmica, ela requer investimento em pesquisa e preparar os alunos da graduação para isso é fundamental. O aluno da graduação, ele precisa entender e aprender a trabalhar com ciência desde a graduação, e não só pós a graduação, não só no momento da sua pós-graduação, ali do mestrado, do doutorado. Ele tem que aprender a participar, a conhecer e a fazer ciência na graduação. Então, eu vejo com bons olhos, né, esse momento de introduzir
o graduando nesse universo da pesquisa. Então, o TCC é fundamental para ele começar a se preparar até ou para uma linha, né, acadêmica ou até em outros projetos que serão decorrentes da atuação dele como profissional, né? E eu entendo que a arquivologia hoje está atenta e buscando esse caminho. Bom, são 28 anos, né, de carreira, uma carreira belíssima. Durante esses 28 anos, assim, teve algum momento que essa atividade com a arquivologia foi interrompida? Se não, em algum momento você chegou a pensar, tipo, não quero mudar, quero outra coisa, assim, como foi? Como tem sido, né? Olha, de 2018 praticamente, entre 2018 e 2019, eu venho assumindo um novo desafio, né? Porque a cada dia é um novo desafio, então eu venho assumindo. Como eu comentei hoje, eu estou atuando na Secretaria de Desburocratização e Governo Digital, né, do Ministério da Economia. Hoje eu sou uma servidora cedida, muito embora o meu órgão de origem seja o Itamaraty, mas eu estou cedida hoje para o Ministério da Economia, né? Quer dizer, já há um certo tempo que eu vim para o planejamento, depois eu fui para a MDIC, depois eu voltei para o Ministério do Planejamento para atuar no projeto Processo Eletrônico Nacional, né, que o SEI é um desses pilares, né, o sistema SEI, e desde 2018 eu estou atuando com gestão e desempenho de pessoal, que tem sido um grande desafio, né? Então eu administro hoje esta secretaria, então toda a parte administrativa, de atendimento e de documentação, tem um pouquinho do viés arquivístico também, nessa frente desde 2018, né? Então eu não estou tão diretamente na área arquivística, né? Porque essa secretaria ela é o órgão central do sistema de pessoal da Administração Pública Federal. Então a política de gestão de servidores, né, de servidores públicos federais sai daqui. Então, toda essa parte dessa gestão dessa política, desses normativos, eu participo dela hoje. Mas como a arquivologia contribui para isso? A gente tendo essa experiência com classificação, com estrutura classificatória, com a importância da informação, a importância da organização da informação, a preservação e o direito ao acesso, com certeza isso é um ponto forte para participar dessa frente que eu estou hoje, podendo contribuir. E é interessante que essa visão da arquivologia, ela se enquadra, gente, em qualquer coisa. É impressionante isso. O profissional arquivista, ele não é aquele que atua no arquivo somente, o arquivista ele só pode atuar no arquivo. Não. O arquivista ele pode atuar em qualquer outra atividade, contribuindo com o seu olhar arquivístico. Então, hoje eu sou uma administradora de uma Secretaria de Estado que utilizo do meu conhecimento arquivístico para contribuir com a administração desse segmento. Então, isso é bacana, que a gente não precisa se ater somente naquele universo. Claro que os arquivos precisam do profissional arquivista, mas ele também pode atuar em outras áreas com a sua visão. O arquivista, ele tem que ter uma visão aberta, né? Ele tem que ter esse conhecimento arquivístico que pode ser empregado em qualquer segmento, porque lidar com informação tem tudo, né? Informação estando em tudo, sendo produto de tudo, origem de tudo e disseminação de tudo, o arquivista ele pode atuar, ele pode contribuir, e ele é ponto-chave para o sucesso. Acredito também, Cristiane, eu acho que a arquivologia ela é muito ampla em vários sentidos, né? Tudo para mim, em todo lugar tem arquivologia, em todo lugar
tem com que trabalhar, né, no meio arquivístico, né, lidando com esses assuntos. A gente viu no início que você falou que promoveu um evento, né, e promoveu uma associação que foi com os bibliotecários e os arquivistas, né, no geral, para a gente trocar conhecimento, trocar experiências de trabalho, né, e por aí vai. Nesse sentido, você já integrou alguma associação arquivística ou mesmo sindicato? Eu já fiz parte da associação há muito tempo atrás, mas hoje eu acompanho, mas não estou efetivamente sendo integrante de nenhuma delas. Hoje não. Mas já participei bastante no início, até para estruturar a BARC, né, com a professora Kátia, com o José Adilson Dantas, que é muito meu amigo. Então, lá nesse início dessa organização, dessa estruturação, eu participei bastante. Hoje, acho que até por conta, né, da minha atividade, né, em gestão de pessoas, hoje eu estou conhecendo um pouquinho mais o universo de pessoas, que tem sido assim, um grande desafio também, né? Mas não ativamente, como antes. Aproveitar que a senhora citou a BARC, como que a senhora vê esse evento, né? Porque a BARC foi muito importante para o nosso curso. E aí, como que a senhora viu, né? Porque a senhora esteve participando junto com a professora Kátia, inclusive ela é uma das nossas coordenadoras desse projeto que a gente está participando. Bem, assim, eu acho fundamental uma representatividade, né? Do profissional. Eu acho que em alguns momentos falta essa integração maior dos profissionais, né, para que a gente conseguisse conquistar uma maior visibilidade, né, mais espaços, né, no lugar que é nosso. E eu acho que a gente pode reverter esse cenário na origem, que é na formação do profissional. Eu acho que é uma grande oportunidade para vocês graduandos da arquivologia em todas as escolas do país, talvez até ter uma disciplina, um incentivo para discutir isso na grade da arquivologia, né, para ter movimentos dessa organização visando, né, a informação, né, que consequentemente ela vai ser processada pelo profissional, né? Então eu acho que isso deveria ser discutido de uma forma mais estruturada, mais ativa dentro das escolas. E hoje eu não venho acompanhando tão diretamente, mas eu acredito que isso não esteja acontecendo tão efetivamente. Mas nós já tivemos personalidades assim como a Kátia, que tiveram à frente, levantaram, né, essa bandeira, e foi um momento, pelo menos na nossa turma, né, de querer fazer acontecer. Então, hoje eu não sei se isso persiste, né? Acho que melhor vocês aí para me contarem essa história. Olha, assim, né, como eu já estou me formando, a gente, graças a Deus, estamos bem ativos como estudantes e procurando conhecimento, procurando impor a gente como arquivista, como futuros arquivistas mesmo. Então, hoje em dia, a gente tem a empresa Junior que faz e promove o nosso próprio curso, né, com o nosso conhecimento, a fim de equiparar, né, junto ao conhecimento adquirido pela faculdade que a gente tem. A gente tem o congresso e também, um fato curioso, é que agora a gente já está desenvolvendo a Associação dos Arquivistas, né, no meio geral, que eu não sei se você viu, que é uma notícia maravilhosa para quem é arquivista, né? Porque uma associação para falar sobre os nossos assuntos, sobre os nossos interesses, sobre o nosso curso e a nossa área, é uma coisa maravilhosa. Exato, isso tem que acontecer, isso tem que sair realmente de vocês. Vocês têm que ser os cobradores e os impulsionadores desse movimento. Não é? Agora, claro que a gente precisa ter isso estruturado, sim. Né? O curso já está aí há tantos anos, tantos profissionais formados, isso está tão disperso, né? Eu vejo que muitas associações, muitos sindicatos, né, dispersos, eu acho que a força diminui em algumas situações, pode ser até uma visão míope, equivocada disso,
Mas se a gente tivesse algo mais integrador, né, menos fragmentado, né, e com projetos bem estruturados, né, com participações da iniciativa privada e até pública, né, para dar essa visibilidade, para dar esse algo mais robusto, eu acho que a gente poderia avançar um pouquinho mais. Né? E talvez até também levar a arquivologia para o ensino médio, para as escolas, né? Porque às vezes a descoberta, ela é feita naquele momento assim, o que eu vou escolher para cursar, né? E a gente tem que sair dessa visão equivocada, o que tem a menor concorrência, né? O que está mais fácil, porque isso é uma visão míope do processo, né? A arquivologia, ela tem uma grandeza e uma riqueza científica e técnica extraordinária. Quando você começa a estudar e entra nesse mundo dos arquivos, você se depara com, uau, eu não sabia que era isso, né? E esse não saber o que é isso, eu acho que a gente pode fazer com que ele chegue antes, para proporcionar que essas escolhas, esses pensamentos e essas vontades aconteçam com esses jovens que estão prestes a sair do ensino médio. Para a gente mudar também um pouco daquela visão, ou medicina, ou direito, ou engenharia, ou, né, aqueles cursos que praticamente não saem ali dos top 5, né? Então, e mostrar que a arquivologia é uma visão, é uma profissão de presente e futuro, que ela se encaixa em qualquer área do conhecimento. E o papel do arquivista em projetos institucionais é tão importante quanto de um profissional do direito ou um profissional de administração ou qualquer outro profissional. Foi uma briga durante anos, porque literalmente, principalmente nos primeiros anos de exercício da profissão, eu me metia em projetos institucionais. Eu acompanhava planejamento estratégico do órgão, eu acompanhava a elaboração da estrutura orçamentária do órgão e ficava ali identificando aonde a nossa área de documentação e informação deveria estar para participar daqueles projetos. Consequentemente, dos nossos profissionais atuarem naquele projeto, porque dali era necessário documentar toda a execução daquele projeto e, consequentemente, né, para a história, né, de execução daquele projeto. E então eu me metia literalmente. Eu tinha um chefe que ele falava assim, mas o que tem o pessoal do arquivo a ver com isso? E eu tinha que ficar o tempo todo justificando, explicando por quê. Até que eu consegui vencê-lo. E no futuro, né, uns anos depois, ele foi administrar uma área no Ministério da Indústria e Comércio, e ele me convidou, ele disse assim, agora eu preciso daquela enxerida que se metia em tudo, porque agora a gente está precisando de um projeto e, segundo ela, né, esse pessoal aí da área de informação precisa atuar. Então, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai convencendo, mas eu acho que a gente poderia ter esse trabalho de base para que a nossa área tivesse visibilidade nessa formação de sonhos e visões, né, desses estudantes que estão se preparando para a universidade. Bom, para a gente finalizar, a gente queria que você definisse a arquivologia em apenas uma palavra. Ai, que coisa difícil. Mas acho que eu diria proteger. Eu falei tanto da proteção, né?
Mas proteger, mas me veio assim à mente agora o livro Confissões do filósofo Santo Agostinho, que ele é um pensador do tempo, e para ele, existe 3 tempos: a lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras. Então, para mim, isso representa a arquivologia e seus desafios. O tempo, né? Proteger o registro do tempo. Passado, presente e futuro. Proteção dos tempos. Muito bom. E isso é muito legal, né? Porque se fala sobre proteção do tempo e a gente vê que a arquivologia ela é história. Então tem tudo a ver com o tempo, né? É informação, é tudo que envolve, né, nesse sentido. Então eu acho que foi muito legal, situado muito bem. E assim, né, em nome do projeto, já que estamos já indo para o final, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado, foi um prazer enorme te conhecer. A gente sempre comenta, a professora Kátia, né, eu acho que ela gosta muito da primeira turma de arquivologia, porque a gente sempre comenta de vocês, a Laone pode confirmar. Então, muito obrigada por participar, em nome do projeto a gente te agradece, viu? Foi um prazer, Cristiane. Espero que a gente se encontre em outras rodas, em outras conversas arquivísticas, viu? E muito Quem sabe nós não vamos nos deparar profissionalmente, né? Isso é verdade. Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Então, também a professora Kátia é um espelho, é uma amiga, é uma profissional brilhante, eu tenho o maior carinho por ela. E ela sempre foi preocupada muito com seus alunos, com os projetos, né, com a área. Então, que bacana. E eu desejo para vocês um ótimo curso, uma ótima formação, e que a universidade ela contribua para que vocês, quando comecem a atuar como profissionais, levem uma bagagem muito bacana para conseguir aplicar de uma forma segura. Claro que o dia a dia, gente, é uma experiência, né? Até hoje a gente conhece novas coisas, né? O tempo, né? Nós temos fases enquanto pessoa e temos fases enquanto profissional, né? Na nossa vida, né? Atuando, quando eu falo profissional, atuando, projetos, conhecendo pessoas, né? Errando, acertando, isso faz parte da gente como ser humano. Mas eu desejo assim sucesso para vocês e que a gente se encontre ainda, porque eu quero trabalhar bastante ainda com arquivos, ou trabalhar em outros segmentos, em outras coisas, mas levando essa minha bagagem, esse conhecimento arquivístico para essas outras coisas, para esses outros tempos, que eu espero que ainda sejam muitos, porque eu amo trabalhar e interagir, ainda mais com vocês tão jovens. Nossa, eu tô com um estagiário de arquivologia aqui, e às vezes eu vou bater papo com ele, né? A Bruna, que é uma outra colega arquivista, atua aqui comigo, ela que está orientando diretamente esse estagiário, mas a gente vai trocando informações para como é que tá aí, né? Esse dia a dia de vocês, porque na nossa época era de uma forma, a gente tinha uma carinha, né? São muitas histórias. Eu costumo dizer assim, se quer dizer, hoje não é mais departamento, na época era departamento, hoje é faculdade, né? Hoje é FCI, na época era um departamento. Então, quando a gente se encontra, os colegas, porque a gente ainda tem essa relação muito próxima, né? De se encontrar, de trocar informações, de projetos, de tirar dúvidas, enfim. Então, e a gente costuma dizer assim, se esse departamento falasse. E a gente fala, é melhor abafar o caso. Então, são emoções e alegrias muito grandes, e a gente teve esses professores brilhantes que contribuíram, e essa experiência que a gente teve aí ao longo desse processo. Então, eu desejo um tempo arquivístico brilhante para vocês, e eu só tenho que agradecer o convite, poder participar e contar um pouquinho desse tempo para vocês.
tá? E que esse tempo seja preservado por vocês também, para que essa história possa ser contada em outros tempos. Um prazer. Obrigada, Cristiane. Muito obrigado. Obrigada. Ótima tarde para você. Igualmente. Até logo.